Então, olha só, um raiamento ele pode variar em relação ao número de raias, profundidade de raias, geometria, direção e passo de raiamento. Então, assim, basicamente, né, todo raiamento ele pode ser classificado ou definido a partir dessas variáveis. Quando eu tenho um raiamento cujo giro é sentido horário, ele é classificado como destro giro, como o sentido ele é no sentido anti-horário sinistro giro. Vamos dar um foco específico aqui na questão do passo de raiamento, né? Um voluntário para me falar assim, a pergunta é simples, o que é o passo de raiamento, né? A definição primeira do passo de raiamento. Distância que o projétil dá uma volta no seu próprio eixo no interior do cano? É isso aí. A gente viu que o raiamento é composto por sulcos helicoidais, né? Então você tem aqui um espiral que vai acompanhando, né, a alma do cano raiado. Então, a distância para que essa helicoide dê uma volta completa ou, né, consequentemente, um projétil que esteja passando por esse cano dê uma volta completa sobre o seu eixo longitudinal, é chamado de passo de raiamento. Então, se o projétil, né, em razão da distância dessa helicoidal, se ele tem que percorrer, por exemplo, 5 centímetros para que o giro impresso, né, a que ele é forçado, proporcione um giro de 360 graus em relação ao seu eixo longitudinal, o passo de raiamento daquele equipamento é de 1 por 5 centímetros. Né? Então, é basicamente isso. De acordo com o Luiz Gaspar, o passo de raiamento é definido pela medida em que o raiamento dá uma volta completa em seu eixo. Então, passo de raiamento é uma medida. Ok? Dúvidas, perguntas? Mas isso tem a ver com a velocidade também, né? Vamos por partes. Passo de raiamento é uma medida, independente de velocidade. A velocidade ela entra depois, porque um mesmo passo, utilizando um mesmo projétil, porém, né, com velocidades iniciais distintas, a gente vai ter resultados diferentes. Mas o passo é uma medida, independente da velocidade. Né? Se o passo ele é 1 por 7, 1 por 7 polegadas, por exemplo, que seria uma volta completa a cada 7 polegadas, ele vai ser sempre 1 por 7, independente de velocidade. Correto? Sim, sim. Beleza? Então vamos para uma segunda pergunta. Como representar o passo de raiamento? Como o passo de raiamento é uma medida, né, a representação do passo fará referência a uma unidade de medida. Agora, isso depende de convenções, enfim, tem N formas de se expressar o passo. Eu vou colocar aqui algumas, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, se determinado cano tem um passo cuja volta completa da helicoide ela tem o comprimento de 16 polegadas, esse passo pode ser representado de diversas formas. Eu posso representar ele através dessa configuração 1,2,16, quer dizer que uma volta demanda 16 polegadas. Ou 1/16, quer dizer que uma volta demanda 16 polegadas. Ou tão somente por 16 polegadas. Também posso utilizar o sistema métrico. Né? Então, 2,406 milímetros quer dizer que a volta completa ela depende, né, de 406 milímetros de comprimento do cano. Até aqui, o que é o passo e como representar o passo de raiamento? Dúvidas? Terceira pergunta. Qual a função do passo de raiamento? Algum voluntário? Essa tá fácil. Passo de raiamento tem como função... Pode Então, falar. pode dar continuidade, professor. Eu ia falar que ele Não, tem a função de dar rotação, né? O RPM perfeito. pro.
pro projétil. Quanto menor a distância do passo ali, ele vai ter mais dificuldade para imprimir o início do giro. Quanto esse grau de passo for maior, o projétil vai ter uma facilidade maior de acelerar no cano ali. Perfeito. Muito obrigado aí por sua contribuição. O passo de raiamento tem como função influir na velocidade de rotação do projétil. Né? A resposta do colega aí foi perfeita. Quanto menor a distância para a volta completa, maior será a sua capacidade de imprimir giro. Dúvidas, perguntas? Posso adiantar? Manda Quarta, abraço. quarta pergunta. Como calcular a velocidade de rotação de determinado projétil? Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente já vai começar a entender a aplicação mais prática desse conhecimento. Olha só, visualizem o que a gente tem aqui na tela. A gente tem, hipoteticamente, três conjuntos. Né? Aqui eu tenho o cano A, o cano B e o cano C. Todos os três, eles estão operando com o mesmo cartucho. Ou seja, o projétil tem as mesmas características e a velocidade inicial na boca do cano é idêntica entre esses três conjuntos. A única coisa que varia entre eles é o comprimento do passo, o passo de raiamento. Então a gente vai reparar que projéteis idênticos, acelerados à mesma velocidade, vão adquirir rotação distinta a depender do passo utilizado. Vamos ver como é que a gente calcula isso. A rotação do projétil, representada pela rotação por minuto, pode ser calculada através da seguinte fórmula: velocidade vezes 720 dividido pelo passo. Esse 720 é apenas um multiplicador da fórmula para a gente poder fazer o ajuste das unidades de medida. Beleza? Então vamos ver. A 3.000, né, o projétil X, acelerado a 3.000 pés por segundo, com um passo de raiamento de 1/16, ele vai sair à boca do cano girando aproximadamente 130.000 rotações por minuto. Ok? Se eu pegar esse cartucho e trocar por uma arma idêntica, cuja diferença é tão somente o passo de raiamento, né? Eu vou usar um passo agora, ao invés de 1/16, um passo de 1/10. Ou seja, o tamanho do passo é mais curto. As helicoides, elas são mais curtas. Então, o que o Gaspar falou? Que passo mais curto tende a acelerar a taxa de rotação do projétil. Vamos ver se isso procede. Vamos botar agora na fórmula. Olha o resultado. O passo de 1/10 acelera esse projétil, né? A taxa de confere a esse projétil a taxa de rotação de aproximadamente 216.000 rotações por minuto. Vou fazer agora uma terceira simulação. Eu vou pegar esse mesmo cartucho, com um cano de mesmo comprimento, e vou só alterar o passo. Vou colocar um passo ainda mais curto. Né? Eu estou mudando agora para um passo de 1/7. O passo de 1/7, ele confere ao projétil uma rotação aproximada de 38.571 RPM. Essa relação do passo com a velocidade de rotação do projétil, todo mundo conseguiu compreender e entender? Dúvidas? Professor Paulo, Sérgio, Sim, senhor, Sérgio. eu entendi, lógico, está bem explicado, está tudo. Agora, eu só não entendi essa colocação do professor Gaspar, quando ele diz que tende um passo curto a girar o projeto com mais velocidade. Não tende, isso é absoluto. Qual seria a condição disso não acontecer? Mantendo as variáveis inalteradas, Sim, realmente mantendo uma condição todas as absoluta. variáveis inalteradas, alterando apenas o passo, não seria uma tendência, seria absoluto isso aí, né? Pelo menos eu entendo Não, dessa forma. talvez. Não, você tem razão, você está corretíssimo. Talvez essa ressalva do Gaspar é porque, assim, é como ele não frisou que, né, que você estaria congelando todas as variáveis e estaria só alterando o passo. Ah, entendi. Ele não deu Talvez essa tenha sido ressalva, isso. não. Sei, entendi. Né? Sei. Talvez.
Porque na prática, Sérgio, na prática, se a gente for analisar um mesmo conjunto de armas alterando só o passo, normalmente você altera o passo em razão da mudança de cartucho projétil. Sim, de projeto. E como normalmente você faz essa alteração e ela acaba influindo também, né, na velocidade, porque, enfim, aí é difícil de você, a não ser a título de experimento, é difícil de você ter essa situação aqui hipotética na prática. Sim, Né? sim, não teria por que ter essa situação. Né? Isso. É lógico, Tranquilo. Mas sua observação foi perfeita.